Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê. Ah, disto tudo fica muito mais, disto fica muito claro que o Vedanta não recomenda o vazio, a remoção de todos os pensamentos, né? O Vedanta não enfatiza, né, ou não recomenda o apagão, né, a remoção de todos os pensamentos como um modo, né, de autoconhecimento e libertação do samsara. E é muito simples, né? Porque o silêncio vazio, né, a remoção dos pensamentos, não aborda a problemática fundamental, que são os pensamentos ignorantes, as noções autoinsultantes, autolimitantes, que o meditador tem a respeito de si. Essas noções precisam ser revisadas, vistas, né, e canceladas, né? Portanto, o Vedanta diz que não é recomendado você pensar em remover todos os pensamentos para ficar curtindo o vazio ou o silêncio. Você precisa de uma atividade mental. Isso aí é uma coisa que a galera do yoga, né, discorda inteiramente, né? O quê? Eu, quando desenvolvo uma mente silenciosa, uma mente pacificada, eu não quero nenhuma atividade mental. Muito menos essa intimidade, essa atividade mental doida de vocês, a Aham Brahmasmi, né? Não, eu quero simplesmente permanecer nesse vazio, nesse silêncio absoluto, né? Nenhum pensamento. Eu destruí a mente, destruí os pensamentos temporariamente, e essa é a realidade última, né? Então, essa é a filosofia. Então, qual é a diferença? Os pensamentos, eles desenvolveram uma reputação muito negativa, né? E as pessoas no mundo espiritual, eles pensam que a solução seja remover os pensamentos ou destruir a mente. Mas por que que a mente desenvolveu esta reputação negativa? Por que que os pensamentos desenvolveram esta reputação negativa? Por que, Mariné? Quem que pode responder? Ai, por causa das vássanas, os pensamentos nos leva a ficar meio, como é que eu vou explicar? Acho que eu não sei. Então tá, não, você já pegou a estrada que não é a estrada correta. Quem é que pode responder isso? Por que que os pensamentos e a mente desenvolveram esta reputação negativa? Tem algo a ver com o surgimento deles, que nós não controlamos, e Não, porque os pensamentos, né? Os pensamentos, a mente nada mais é do que um bando de pensamentos. Todos esses pensamentos são pensamentos ignorantes, são todos eles fundados na ignorância espiritual. A ignorância a respeito da natureza de Miti é a natureza de Satya. Todos os pensamentos humanos, eles são pensamentos que produzem problemas, desconforto, perturbação, né? Então, esses pensamentos, eles desenvolveram uma reputação negativa, por quê? Porque eles estressam e perturbam a mente humana. A mente humana se torna, como é que tem aquela expressão que diz, uma mente problemática. Então, a reputação vem do fato que diz assim, não, a mente é o problema. Não é uma mente que é um problema, é uma mente sob o poder da ignorância, entendeu? Da ignorância espiritual. Então, você não pode resolver esse problema destruindo a mente ou removendo os pensamentos da mente através do vazio. Você só pode através de um processo de educação da mente, de modo que você vai cultivando e desenvolvendo vassanas
que produzem pensamentos fundados nesta sabedoria espiritual, que produz mais e mais resolução e pacificação mental e emocional. Tá? Então, a mente, né, ela tem essa reputação negativa porque quase todo mundo tem uma mente problemática, né? Não, o único momento de paz que eu tenho é quando eu tomo a minha pílula para dormir, aí eu apago, né? Então, porque a mente é o problema. Então, vamos correr atrás dela para destruir a mente. Não, você tem que educar a mente. Mas o problema é que, às vezes, a mente já está tão, né, radicalmente danificada que você tem que esperar um outro nascimento. Não tem jeito. Você tem que, né, exaurir um pouco esse resultado, que é eu vivi de modo totalmente governado por ignorância, né? O meu sistema kármico não me possibilitou o contato com as escrituras de um professor, e agora eu tenho que sofrer, né? A minha idade mais avançada, a ignorância ela é mais cristalizada, ela produz mais sofrimento psicológico, e depois, quem sabe, na próxima encarnação. E se o problema é ignorância, só através da mente que a gente vai conseguir, vai ser um instrumento para adquirir o conhecimento, né, a sabedoria. A gente só tem este instrumento que é o intelecto humano. Porque o ser humano ele quer se livrar, quer a felicidade, quer se livrar do sofrimento, né, que é devido à ignorância. E só através realmente da mente, Exatamente. intelecto, né? A mente precisa ser reeducada, purificada, né? Etc, etc. Vedanta diz que você precisa de pensamento durante a sua meditação. A diferença é que esses pensamentos não vão ser pensamentos ignorantes, mundanos, que eu quero isso, eu preciso daquilo, eu temo isso, eu desejo aquilo, oh meu Deus, vai acontecer, antecipação, frustração, emoção, a problemática do samsara. Então, esses pensamentos, eles precisam ser evitados durante a meditação. Quando ele diz retira a mente dos pensamentos problemáticos, significa retirar ela temporariamente, de modo que você possa fazer a sua terapia, que é levar a mente para os pensamentos que irão neutralizar o conteúdo. Então, por um período de tempo, você tem que paralisar a atividade mental problemática para você fazer o seu tratamento, né? Tratamento é inserir no seu sistema pensamentos libertadores, né? Positivos, né? A respeito da sua natureza ilimitada. Então, essa mente problemática, ela está focada no campo mundano. E a meditação vedântica está focada em atividades no campo espiritual, de conhecimento, sabedoria espiritual, né? No mundo, a mente se move sempre motivada pelo que ela quer, o que ela não quer, né? Então, os desejos e aversões estão condicionando a mente. E como a mente não tem condição de controlar o campo das experiências, ela sofre o tempo todo, né? Mas no Vedanta, a atividade mental deve ser em torno aos ensinamentos. É uma meditação extremamente profunda que requer uma mente muito focada e muito expansiva para compreender que diversas noções podem constituir o meu objeto de meditação. Os pensamentos homogêneos, né, a respeito dos ensinamentos do Vedanta, né? Nós precisamos de pensamentos. Sem pensamento, você não pode considerar isso uma prática de meditação, mas sim uma prática de foco. Então, o outro aspecto, o primeiro aspecto é o dharana, né, se eu me lembro bem. O próximo é chamado dhyana, que é o esforço propriamente dito de manter a mente focada, reter a mente naquele objeto de foco. Então, esse esforço é chamado de dhyana, né? Dharana é estabelecer o seu objeto, isso já requer uma maturidade espiritual enorme.
né, estabelecer o meu objeto de meditação, depois fazer um esforço, retirando a minha mente dos objetos, dos pensamentos mundanos, para o pensamento a respeito do meu objeto de meditação, e aí eu entro no universo do dhyana, que é um esforço, né, um esforço de permanecer ali por um período de tempo. De permanecer concentrado e, naturalmente, quando eu tento manter a minha mente no objeto, não terei sucesso. Ok. Então, é uma das coisas, né, que todo mundo no mundo da meditação perguntava, né? E aí, mas como é que eu faço, né? Eu tento fazer o dhyana, mas a minha mente, ela fica alguns segundos focadas e aí ela começa a pensar em coisas do mundo, né? E todos os instrutores diziam assim, não tem jeito. Você precisa arrastar a mente de volta, de novo, de novo, de novo, de novo, para o seu objeto de meditação, tá? Não existe outro modo. No início, a mente está tão rajásica, tão dispersiva, né? Que você, se quiser fazer ela, você precisa encontrar um equilíbrio entre fazer este Upasana de desenvolvimento de foco e fazer o seu estudo das escrituras do Karma Dharma Yoga. Porque, de novo, o conhecimento com a força de vontade, ele sim forma uma aliança capaz de vencer essa ignorância cósmica, né? Portanto, deve-se trazer a mente de volta, né? Uma outra passagem de uma outra escritura de yoga diz, deve-se trazer a mente de volta. Esta mente inconstante e instável e extrovertida deve ser controlada por ela mesma. Então, essa é a curiosidade. Com qual instrumento eu irei purificar a minha mente? Com a própria mente, né? Porque a mente é autorreflexiva. Ela consegue avaliar a si mesma, ela consegue, por inferência, saber o que eu posso fazer para me melhorar nesse aspecto e o que eu não devo fazer para piorar ainda mais a minha situação. Então, ela chega a uma conclusão intelectual, né, de que, não, eu preciso realmente vencer essa batalha, né? Então, é através da mente, né? Eu mesmo, né, sob o controle da mente mesma, eu irei restringir o meu apego aos objetos do mundo. Quando a mente se perde, novamente, eu trago ela de volta. Esta é uma batalha, um esforço para reter. Esse esforço é chamado de dhyana, o esforço da meditação, onde está envolvida força de vontade, um esforço enorme, onde ocorrem muitos fracassos que não podem nos paralisar. Nós devemos trazer a mente de volta de novo e de novo para o nosso objeto, mantendo a mente neste processo. Esse esforço, que não é fácil, é chamado dhyana, retendo a mente focada no meu objeto de meditação, tá? Eu posso dizer por experiência própria que algumas vezes eu falei assim, desisto, né? Mas aí alguma coisa dentro de mim, né? Dentro de mim, entre aspas, né? Não me permitia de desistir, né? Eu continuava, porque às vezes a gente desiste, aí a gente volta para o mundo, volta para o samsara, e aí a gente vê que o samsara, agora mais claramente, não representa nenhuma solução para esse problemático humano, aí eu volto a fazer os meus esforços espirituais, né? O último estágio, né, o oitavo estágio, é chamado de samadhi, significa absorção natural no objeto de meditação, no qual as distrações terminaram. Então, você, por persistência, insistência, né, você é realmente chato. Você é realmente uma pessoa chata, né? Você não desiste, né, cedendo, e ela termina pura, né, livre daquelas distrações excessivas, né? Então, quando ela já está livre das distrações excessivas, né, ela entra num estado de absorção sem esforço natural no objeto de meditação. O dhyana
no estágio de dhyana, a distração vai e vem. Você está fazendo esforço, você está na luta, na batalha, né? É uma luta. Samadhi representa o fim da luta, né? Vocês lembram os meus compartilhamentos, né? Compartilhamentos, né? Da minha experiência própria, quando eu me dei conta que a meditação tinha se tornado mais espontânea e não requeria mais tanto esforço, né? Eu fiquei surpreso. Então, isso é a frutificação de muito esforço espiritual, trazendo a mente de volta, né? Livrando a mente dos apegos com os objetos de pensamentos mundanos, né? Então, a dhyana, a meditação, é essa luta, né? E o fim da luta é o que nós chamamos de samadhi, uma, uma absorção natural, sem muito esforço quase nenhum, no seu objeto de contemplação ou meditação. O que significa um fluxo de pensamentos semelhantes ou homogêneos, né? Desobstruído, em outras palavras, significa um fluxo homogêneo de pensamentos em torno às revelações dos Upanishads, que já não é obstruído por outros pensamentos mundanos, né? Não são obstruídos, então eles são desobstruídos por pensamentos sempre mais semelhantes. É isso que está querendo dizer, né, Marcelo? Então você desenvolveu, né, a capacidade de focalizar a mente em torno aos ensinamentos do Vedanta. Este é o Nididhyasana, né? É a meditação mais sofisticada e profunda possível. Um fluxo constante de pensamentos semelhantes, homogêneos, né? Livres de pensamentos mundanos ou pensamentos contraditórios ou pensamentos conflitados, né? Limitantes. Ok? Pensamentos semelhantes significa pensamentos devotos a Saguna Nirguna Ishvara. O que é o devoto? São todos eles harmonizados em torno ao meu objetivo, que é Aham Brahmasmi. Esta paixão, esse amor, essa devoção por esta sabedoria espiritual. Não precisa ser o mesmo pensamento. Os pensamentos precisam ser harmonizados, semelhantes. Todos eles devem estar associados a aspectos de Brahman ou aspecto de Saguna Brahman. Por exemplo, se você medita em Saguna Brahman, você está meditando numa imagem de uma divindade. Primeiro você pensa sobre o rosto, depois você lembra, né, dos olhos de Krishna, em segundo, e depois você vai lembrando, né, das características, né, e aspectos de Krishna, né? Então você vai desenvolvendo esses pensamentos em torno ao seu objeto de meditação, mas que sejam pensamentos harmonizados, são pensamentos semelhantes, né? São todos pensamentos em torno aos aspectos de Saguna Brahman, que irão conduzir a meditação em torno aos aspectos de Nirguna Brahman, que é a meditação a respeito da minha própria natureza. Em determinado momento eu vejo o Senhor, né, como omnisciente. No outro momento eu vejo o Senhor, né, e Krishna como inteligência suprema. Então são todos pensamentos, né, harmonizados, homogêneos, né? É homogêneos ou homogênicos? Again? Homogêneo. Com todos os pensamentos semelhantes, homogêneos, né, em torno a aspectos, né, de Saguna Brahman ou Nirguna Brahman. Vocês entenderam esse ponto? É uma meditação, né, que envolve pensamentos, porque
é muito claro compreender que o não pensamento não irá abordar a causa do problema. Você quer uma mente focada assim, então foca na parede. Faz uma meditação chamada Zazen, que você fica só focado na parede. Você senta pertinho da parede e fica olhando para a parede. É um exercício de foco. Mas ela não contribuirá com elementos de conhecimento, de sabedoria espiritual que possam neutralizar a sua ignorância espiritual. Não somente os pensamentos devem ser homogêneos, semelhantes e contínuos, né? Mas também contínuos. A continuidade deve estar presente, porque se você começa... Isso é Ramana no Upadesha Saram, de Ramana Maharishi. Ele fala, a meditação são pensamentos contínuos. Lembre-se, a continuidade é a chave. É como a manteiga, o óleo, o ghee escorrendo e a água do rio fluindo. Esse pensamento contínuo é muito superior aos pensamentos intermitentes. Então, o Ramana Maharshi está apontando para o fato de que no início, a nossa capacidade de meditar é assim mesmo, né? A gente está na fase ainda da, como é que é aquela expressão? O primeiro aspecto da meditação, É antes, Dharana. hã? É Dharana? Dharana, e agora estamos em Dharana. Dhyana. É Dharana. No início, nós estamos no estágio da Dharana. Dharana é estabelecer qual é o meu objeto de pensamento. E depois eu estou nessa batalha do Dhyana. Eu estou lutando contra os pensamentos contrários, né? Os pensamentos diferentes, os pensamentos mundanos, né? Os pensamentos autolimitantes, né? Então, eu estou naquela batalha, né? O Ramana Maharaj, ele diz que uma vez que você vence essa batalha, o seu objeto de pensamento, o seu pensamento será contínuo. Ele vai escorrer como o ghee ou a manteiga, né? Escorrendo na água, junto com o rio, né? Fluindo. É melhor do que pensamentos intermitentes, porque no início, como nós já estabelecemos, a mente vai pulando de galho em galho e a gente tem que trazê-la de volta. Ele fala assim, ó, quando a sua mente se tornar contínua, com um único pensamento, que é o pensamento em torno a seu objeto de meditação, contemplação, aí sim você é um meditador, né? Desde que esse objeto de meditação seja alguma coisa referente a Ishvara, né? Então, tem aqui o fluxo do ghee, da manteiga, né? Clarificada de um recipiente para o outro. É um líquido viscoso, não há espaço entre eles. Ah, bacana. Então, a manteiga, ela não permite espaço, essa manteiga clarificada, não respeita bolhas de espaço. Então, existe um fluxo ininterrupto. Da mesma forma, isso é chamado de samadhi, um fluxo ininterrupto de pensamentos a respeito do meu objeto de meditação espiritual. O objetivo é que minha mente deve permanecer focada num símbolo do Senhor, num aspecto do Senhor. Então, ele dá um exemplo aqui. Suponhamos que uma pessoa tenha estudado Vedanta e aí ela foi além da compreensão e do estudo e da compreensão a respeito de Saguna Brahman, Saguna Ishvara. Ela foi além do Deus caracterizado pela forma, né? Além do Deus caracterizado pelos aspectos, né? Do Deus, né? Criador. Ela foi além do Deus pessoal, né? Ela entendeu que a natureza de todos os deuses coloridos pelos gunas é Brahman, e ela compreendeu as escrituras do Upanishads que estabelecem a identidade do Jivatma como Paramatma. Ela entendeu, eu sou de natureza Brahman, Aham Brahmasmi. Então, para essa pessoa, o objeto da meditação não é o Deus pessoal, mas é Nirguna Brahman, é Aham Brahmasmi. Mas mesmo neste nível de meditação, a mente também precisa utilizar determinados pensamentos. E o pensamento é o quê? Aham Brahmasmi. E tudo aquilo que envolve, toda a lógica que sustenta, né,
esta declaração de identidade. Primeiro, intelectualmente, eu tenho que aceitar, eu tenho que compreender, eu tenho que, né, tornar esta compreensão uma compreensão livre de dúvidas, né? E depois eu preciso contemplar nessas declarações até que elas se tornam fatos e que elas transformem a minha vida e a minha personalidade emocional, né? Então, aqui ele fala sobre isso. Mas se você quiser mudar também esse tipo de mudança, né? Existem diversas declarações, cada Upanishad apresenta declarações diferentes, né? Eu sou a pureza infinita, eu sou a liberdade, eu sou a inteligência suprema, eu sou a infinitude, todos isso são Mahavakyas, ou declarações de identidade, sendo que Aham Brahmasmi e Tatvamasi são as mais famosas, mais conhecidas, né? E aí, no meio da sua contemplação Aham Brahmasmi, aí você lembra do Aham namorado Asmi, né? Pensamentos, Aham corpo Asmi, né? Aham minha casa Asmi, né? Então, essa identificação com o eu e o meu, né? Quando ela aparece, né? Então é um pensamento não harmonizado, não coerente, né? É um pensamento diferente, né? Destonante. Esses pensamentos não devem acontecer, eles irão interromper o fluxo de samadhi. Então, isso é parte do esforço, né? Isso é principalmente chamado da meditação vedântica, né? Permanecer sempre em torno daquelas declarações, eu sou a natureza da consciência, existência infinitamente não limitada, né? Então, todos esses estabelecimentos, né, dos Upanishads precisam ser mantidos durante a nossa meditação. Na primeira meditação, Deus está fora como um objeto. Na segunda meditação, Aham Brahmasmi, Deus não é diferente de mim. Embora o objeto da meditação seja diferente, o método é o mesmo. Qual é o método? Pensamentos homogêneos, né? Idênticos, né? Semelhantes, relacionados aos aspectos deste Brahman, que sou eu, né? Então, em ambas as meditações, nós precisamos de utilizar o quê? Pensamentos, né? Porque a problemática humana é pensar equivocadamente. Eu sou o corpo, aham, corpo asmi, né? O mundo também é real, né? Eu sou Satya, aham Satya, Jagata Satya. Eu sou Satya, eu sou real, o mundo é real. Os objetos do mundo, né, servem o propósito de me completar e realizar, né? E eu sou o corpo também. Então, esses pensamentos relacionados ao mundo, né, eles precisam ser substituídos. Mas você vai precisar de quê? Pensamento, né? Então, o apagão da mente não é uma solução válida e eficaz. Então, ele fala que são esses 8 os estágios, né? E isso irá culminar em quê? Em samadhi, segundo eles, tá? E o samadhi deles, como eu já tenho dito, é Nirvikalpa Samadhi. Não mente, nenhum pensamento, vazio, né? E a divisão é a característica de todas essas meditações dualistas, né? A dualidade aqui, a divisão, né, o esforço da meditação e o resultado dessa meditação. Eu estou meditando, né, o esforço, o objeto de meditação, o meditador e o objeto de meditação, e o resultado dessa meditação, que é uma mente pacificada, né? E existe desejo, vontade, né? A divisão, a dualidade está sempre presente entre o meditador e o meditado, né?
Portanto, o Samadhi é o oitavo passo no qual essa divisão ocorre, desaparece. Enquanto essa divisão permanecer, nós estamos no mundo do Savikalpa Samadhi, né? Onde se pronuncia uma divisão entre sujeito e objeto, é manifesto, é evidente, como assistir um filme. Você entra no cinema por algum tempo, você percebe que está num cinema e é um filme. Você está assistindo Jurassic Park, por exemplo, e descobrirá que, ao ser observado no filme, você começa a esquecer o fato de que você está sentado em teatro. Gradualmente, você é transportado para o ambiente da imagem como uma entidade separada. Eu esqueço que eu sou simplesmente um espectador assistindo o filme. Então, você vai esquecer de si e vai ficar tão envolvido no seu objeto de observação, objeto de meditação, que você esquece que você é um mero, simples espectador, né? Então, isso aqui é denominado Savikalpa Samadhi, que é uma definição de Savikalpa Samadhi diferente das definições que a gente vê por aí no mundo do yoga, tá? No mundo do yoga. Então, aqui ele diz, você medita, você vê o Senhor como objeto de meditação, e, portanto, Samadhi, o oitavo passo, é chamado Savikalpa Samadhi, tá? E o último passo deveria ser o Nirvikalpa Samadhi. Deixa eu ver o que ele vai falar sobre isso. Eu esqueci que era tudo isso um teatro, um filme. Eu me tornei um com a configuração do filme. Isso é chamado, na língua tamil, né, de tornar-se um com aquilo que eu experimento e conheço. Eu estou misturado com aquilo que eu percebo, né? E como posso saber que eu me perdi no teatro, no mundo, no outro, e me envolvi no mundo, no outro, no filme? Como eu sei? Eu sei porque as minhas reações ao filme vão ficar mais violentas, mais pronunciadas. Quando o dinossauro estiver atacando uma outra pessoa na minha frente, eu vou entrar em pânico, vou fugir, né? Estão lutando. Você bate no seu vizinho, você está perdido, a divisão sujeito ao foi temporariamente resolvida. Então, você se anulou e você transferiu o seu senso, né, de identidade dentro daquilo que você está observando, né? Como é que você sabe? As suas reações se tornam mais pronunciadas. A gente sabe quando a gente vê um filme, se você se envolver, uma coisa legal que eu posso compartilhar com vocês é que eu tenho as minhas preferências. Minha preferência é o Inter de Milão, né? Mas já dá muito tempo eu assisto um jogo do Inter, mesmo jogos decisivos, sem quase me emocionar, entendeu? Eu já, né, não me envolvo de tal modo a dar um pulo quando o time faz um gol, ou ficar triste quando o time perde um gol. Porque você vai, né, se distanciando de tudo isso, você não se torna um com o seu objeto, né, de observação, né? Então, quando você se torna um com o seu objeto de observação, o seu objeto de meditação, existe uma absorção onde eu esqueço o entorno, né? Eu já não estou mais na minha sala assistindo Jurassic Park, mas eu estou lá dentro do Jurassic Park. Eu esqueço o fato de que eu estou na minha sala, né? Tudo que você esquece, o autoesquecimento é chamado também de Nirvikalpa Samadhi. No Nirvikalpa Samadhi também existem pensamentos, o meditador está lá, mas por causa da absorção, ambos não são sentidos de forma proeminente, tá? Ó, de novo, essas definições de Savikalpa e Nirvikalpa, elas são muito sutis, elas não são essenciais ou muito relevantes, tá? O Nirvikalpa Samadhi, a princípio, é um apagão, tá? Muito embora não esteja aqui apresentado como um apagão, mas
todos os apontamentos, inclusive de Ramana Maharishi, que era um mestre do Nirvikalpa Samadhi, ele diz, não, mantenha sua mente alerta, né? Pensando em quê? Na autoinvestigação, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, como ele sugeria, né? Então, não caia naquele apagão. Fundamentalmente, o Nirvikalpa Samadhi é a mente que foi absorvida, né, em determinados conceitos, né, de tal modo que o pensador ele quase que desaparece. Não existe uma modificação, não existe um vritti, não existe um pensamento. Mas aqui o Swami diz que até no Nirvikalpa Samadhi existe pensamento. E aí a gente poderia entrar em outros textos que faziam uma distinção muito sutil, né, entre Nirvikalpa Samadhi e Savikalpa Samadhi, e também distinções sutis entre o Nirvikalpa Samadhi vedântico e o Nirvikalpa Samadhi do yoga, né? Mas eu não vou retornar aqueles pontos, porque, como eu disse, não é realmente muito essencial ou relevante, tá? Mas aqui o Swami está apresentando que no Nirvikalpa Samadhi também existe pensamento, mas os pensamentos estão suprimidos, tá? Eles estão lá, mas é o pensamento. Vamos lembrar de um outro aspecto dos ensinamentos. Existem dois tipos de pensamentos, né? O primeiro pensamento mais fundamental é o quê? Aham, né? Aham é eu sou, né? Então, o primeiro pensamento consciente que existe, né, no ser humano, a partir de uma determinada idade, né, o momento, é aham, eu sou, eu existo, né? Então, este é o fundamento, o pensamento mais básico, mais fundamental. Este aham, eu existo, imediatamente ele existe dentro do contexto de idam. Idam é o mundo, tá? Então, quando você fala aham, imediatamente o idam aparece, que é o mundo, aí eu vou ter pensamentos a respeito do mundo, tá? Quando o meditador ele se absorve tanto num objeto de meditação, né? Ele permanece lá como eu, fazendo meu esforço para meditar, para chegar a um ponto de Nirvikalpa Samadhi ou Savikalpa Samadhi, mas eu estou lá, eu sou, né? Aí, gradualmente, os pensamentos a respeito do mundo, que é idam, isso, aquilo, né? Pensamentos, memórias, coisas a respeito do mundo, até mesmo pensamentos a respeito, né, das declarações de identidade do Vedanta, né? Até isso pode desaparecer. Quando desaparece até os pensamentos, nós entramos no campo do Nirvikalpa Samadhi Yogic, que é a total ausência de pensamentos. E quando a total ausência de pensamentos ocorre e o aham permanece, tecnicamente é dito Savikalpa Samadhi. Mas existe a possibilidade de que o aham também desapareça. Então, os pensamentos a respeito do mundo desaparecem e o pensamento eu sou desaparece também. Então, isso é o apagão referido como Nirvikalpa Samadhi, por aqueles que não somente compreendem isso do ponto de vista filosófico e intelectual, que é o meu caso, eu não compreendo, eu não tenho experiência Nirvikalpa Samadhi, mas, né, aqueles que viveram isso como o Ramana Maharishi, tá? E ele dizia categoricamente, evite Nirvikalpa Samadhi, tá? Então, Nirvikalpa Samadhi, ele está dizendo aqui, o pensamento eu sou, tal qual durante o envolvimento do espectador assistindo um filme do Jurassic Park, que ele se torna, né? Ele se torna parte do setup, parte da configuração do filme, né? Ele está lá dentro do parque, né? Então, quando isso ocorre, né? O indivíduo ele se perdeu, ele esqueceu, se absorveu no seu objeto de observação ou de concentração, né? Ou de meditação, né? Então ele se perdeu, o aham foi perdido, né? E ele se tornou um aham, sim, mas dentro do contexto, dentro da configuração. Então, quando os pensamentos em geral desaparecem, né?
ainda assim pode permanecer o aham, mas o aham também pode desaparecer, e é isso que caracteriza tecnicamente o Nirvikalpa Samadhi, ok? Mas o Swami aqui vai explicar que, por causa dessa absorção possível, você não percebe mais nem eu, nem os objetos, meu objeto, tudo desaparece, né? Embora o samadhi não haja uma cognição subjetiva da função mental, tendo o ser como objeto, sua existência continuada neste estado é inferida a partir da lembrança após sair do samadhi. Então, aqui ele vai explicar um outro ponto. Isso aqui foi visto no Panchadasi. No samadhi, no qual o Aham desaparece, né? E o meu objeto de meditação desaparece, né? Isso é o samadhi, o nirvikalpa samadhi, que ocorre principalmente no mundo do yoga, né? Porque no mundo do Vedanta, muito embora alguns vedantinos tenham esta vasana pelo apagão, entendeu? Mas não é o objetivo, porque o objetivo do Vedantino é Sahaja Samadhi, uma mente bem resolvida, jamais esquecendo eu sou Sati, o mundo é Mitya, mas sem perder a senciência, né? A sua capacidade intelectual no estado de vigília, né? Alerta, clara. Então, embora neste Nirvikalpa Samadhi não haja uma cognição subjetiva da função mental, você não está observando a sua atividade mental, você não está observando nenhum pensamento, aham, observando um objeto. O objeto deve ser um símbolo do Senhor, né? O ser como objetivo, né? Brahman como objetivo. Você não está vendo nem mais pensamentos em torno a Brahman, nem o pensamento em respeito de eu, meditador. Então, isso é quando essa divisão meditador-meditado, né, ela deixa de existir, né? Então, quando existe isso, né, a gente diz, então, a mente foi destruída, não existe nenhum pensamento. E o Swami está vindo aqui para dizer, não, existe um pensamento, existe um aham, né, que é um aham extremamente sutil, né? E é este aham que permite ao aham do estado de vigília inferir e lembrar da experiência de samadhi, tá? Muito semelhante ao estado de sono profundo, que existe um aham muito intangível, muito sutil, muito insubstancial, né, se podemos dizer assim, se eu posso dizer, que nos permite, em retrospectiva, dizer, eu tive uma noite maravilhosa de sono, né? Então, ele está dizendo que até mesmo no Samadhi existe um vritti, existe um pensamento, ok? Então, por que que isso é importante? É importante para exaltar o fato de que os pensamentos eles precisam estar presentes para neutralizar e cancelar a ignorância. Em Panchadasi, Vidyaranya diz brilhantemente, nunca falamos sobre um estado de irreflexão, mesmo em Nirvikalpa Samadhi, ok? Mesmo no Nirvikalpa Samadhi, pode existir uma contemplação, uma reflexão, porque existe um pensamento lá, mas eles não são sentidos porque eu estou totalmente absorto no meu objeto de meditação. Tá? Este Nirvikalpa Samadhi é a consequência final dos 8 passos ou degraus sugeridos por Patanjali, né? Nirvikalpa Samadhi é o 9º passo, né? Nós tínhamos visto Savikalpa como o 8º, e o Nirvikalpa Samadhi, ele não é visto como o último passo, mas é o fruto do último passo. Por isso, ele, no, na estrutura, né, do Patanjali, né, eles apresentam como os 8, né, os 8 degraus, os 8 passos, não o 9 passos, porque o 9 passo não é o passo, mas é o fruto de todos esses degrauzinhos que me conduziram a Savikalpa Samadhi. Tá? Então, quais são esses outros passos e o que é o resultado, o pala, frutificação de tudo isso? Yama,
Niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, savikalpa samadhi. São os 8 passos que irão frutificar como nirvikalpa samadhi. Mas aqui o Krishna, no Bhagavad Gita, está simplesmente concentrado no dharana, dhyana e samadhi. Você estabelece o seu objeto de foco, de meditação, você entra no processo de esforço de manter a sua mente focada neste objeto e você vai chegar no Savikalpa Samadhi, que é muito mais valioso do que o Nirvikalpa Samadhi. Por quê? Porque a sua mente, seu intelecto, né, o pensamento eu, o meditador, ainda está presente, né, e ele pode inferir, né, se ele tiver entrar em contato com os ensinamentos do Vedanta, ele pode inferir a sua natureza, né, e se libertar do samsara. Então, ele está apresentando no Gita o dharana, dhyana e samadhi. Aqui a única diferença é que Krishna não está falando sobre as meditações em Deus pessoal. Naturalmente, Krishna aqui, Gita, como apresentado pelo Vedanta, ele já passa por tudo isso porque os estudantes do Vedanta são indivíduos mais preparados, maduros, né? Aqui o Deus pessoal foi deixado para trás durante o processo de estudo dos Vedas, né? De todo aquele relacionamento com as divindades da cultura védica, né? Aqui o Krishna está falando sobre uma meditação que não envolve um representante de Ishvara, mas é o Atma, o ser, é a consciência, Atma Dhyana, que é a meditação vedântica, né? Que a gente pode começar pensando em aspectos de divindades, né? Mas aqui, nesta passagem, do capítulo 6, ele está falando, ele se refere a Atma, o ser, Dhyana, meditação sobre ser, meditação sobre a minha própria natureza. Isso também podemos aplicar ao Deus pessoal, mas aqui o tema não é Krishna, Rama ou qualquer uma divindade, aqui é o Atma, né? A natureza do Atma, Atma Svarupam, né? Tendo feito a mente permanecer focado no ser, no Atma, né? No eu, em Brahman, em consciência, Satchitananda, não se deve pensar em mais nada, o que significa que eu entretenho apenas aqueles pensamentos que são, né, compatíveis, né, a essa minha natureza como Brahman. Existem vários mantras de meditação em nossa tradição. Então, esses pensamentos, eles têm o potencial de quê? De revelar de modo convincente e definitivo a minha natureza Satchitananda, livre e independente das experiências do complexo corpo-mente, né? Então, é o único antídoto, é o único remédio, porque é a única coisa, né, digamos assim, que pode realmente cancelar essa ignorância, né? Eu sou o Jivatma infinitamente limitado e dependente, né? Eu vou estudar, entreter os pensamentos em torno da minha natureza superior, a minha natureza real, né? Que irão revelar para mim de modo factual, né, a minha natureza Satchitananda, livre de dúvidas, né? Então, existem diversos mantras, o Swami apresenta aqui alguns deles. Um deles, eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou os órgãos dos sentidos, eu nem sou esses pensamentos, mas eu sou a consciência, testemunha, que é a natureza de Chida, consciência e plenitude. Existem vários versos que podemos usar para esta meditação vedântica, escrito por acharyas, gurus, em todos os tempos. Se não o fizermos e soubermos como utilizá-los, os nossos estão prontos.
Aqui o Swami diz, olha, existe uma infinidade de outros escritos por gurus, né, em outras tradições, né, que servem o mesmo propósito. Se a gente não conhece ele, nós temos os nossos, né, os nossos, as nossas declarações de identidade, nos Upanishads, as declarações finais de identidade são chamadas também de mantras ou mahavakyas, tá? São mantras que a gente pode repetir mecanicamente e gradualmente a gente vai repetir, né, fazendo muita atenção ao significado implícito de dizer Aham Brahmasmi, né? Aí ele fala, nós aqui no Vedanta também temos um, como se diz? Uma variedade enorme de Mahavakyas para vocês. Todos prontos na prateleira do Vedanta. E aí ele diz, mas Krishna nos dá um exemplo. O exemplo é de que a mente deve ser como uma chama constante. Essa mente não deve estar perturbada pelo vento. Que é o vento? Pensamentos mundanos. Quando há chama em recinto protegido do vento, da brisa, né? Essa chama, que você poderia ter observado, permanece sem piscar, sem balançar. Da mesma forma, esta dhyana, nididhyasana, para isso, a minha mente precisa pensar continuamente que eu sou o Brahman Asangha. Eu não me associo a nada, né? Eu sou Purna, né? Eu sou inteiro, eu sou ilimitado, né? Eu sou o todo pervasivo Brahman, etc, etc, né? Eu sou livre de qualquer problemas inerentes, né, à minha natureza inferior. Esta é a essência, né, que vem do verso 18 em diante, até o verso 19. Eles tratam de Dharana, Dhyana e Samadhi, né? Então, nós vamos ver na próxima aula o modo qual esses pensamentos alinhados com as escrituras, com ensinamentos das escrituras reveladas, né, irão produzir este conhecimento muito firme, bem estabelecido e claro, que irá resolver a problemática da mente sofredora, né? Mas para isso a mente precisa estar preparada, a mente precisa manter aquela continuidade de foco, né, em torno aos Mahavakyas do Vedanta. Alguma questão, alguma dúvida, alguma reclamação? Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê.